Amém, amém. Tá conectado. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal do Facebook, a paz pro pessoal do Instagram, do YouTube, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal do Meet, o Francisco, a Arimateia, o pastor Arimateia, a Paulina, a Ana, a Maria Oliveira, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz para quem vai acompanhar nos grupos de WhatsApp aí pelo áudio, né, gravado, amém. A paz do nosso Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente já tá indo para avançar na história, tá, gente? Jeremias 13, ele se passa no finalzinho do reinado de Josias, tá? Amanhã a gente já vai falar sobre a morte de Josias. Então a gente já vê que ele já tá caminhando aí, né? Tá? Amanhã a gente já vai ver a morte de Josias, como que foi. E vamos ver o filho dele que vai reinar depois dele, tá? Então já começa a entrada aí da Babilônia, tá? Então a Babilônia já é uma ascensão aqui, nessa época, né? Na verdade, tá uma briga ali entre as três potências, né? A Síria está decaindo. Nesse momento de fragilidade da Síria, onde a Síria começa a decair e a Síria começa a tirar umas patrulhas dela, começa a tirar o exército dela de algumas terras que ela conseguiu conquistar para que ela tenha um reforço militar nas guerras que começam a ter, né? O Egito começa a insurgir, né? O Egito ele saiu, ele deixou de ser vassal ali da Síria, ele começa a se insurgir contra a Síria ali, né? E dentro desse contexto, quem também começa a crescer? A Babilônia, tá? Então a Babilônia começa a crescer ali, Babilônia foi conquistada ali pelo pai do Nabucodonosor, e então ela começa a crescer, começa a ser conquistada ali, tá? E então ficam essas três potências brigando por poder, quem é que vai ser poderoso. Aí tá ali a guerra entre a Síria, o Egito também tá querendo dominar, e a Babilônia. Então esses três aí lutando. Enquanto esses três estão ali lutando, guerreando, né? Eis que acontece todo esse movimento lá no reino de Judá, tá? Então, lá no reino de Judá, enquanto, pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo aí no mundo, né? Enquanto lá no reino de Judá, Josias, né, o livro foi achado, Josias leu o livro, Josias se converteu, né? Mas o povo não. Então, durante esse tempo onde começou-se a ter uma religiosidade externa, onde o povo, né, publicamente parece que se converteram, porque a idolatria foi tirada publicamente, Josias não deixa mais com que isso aconteça, não é mais público, né? A consulta a necromante, bruxaria, feitiçaria, não pode mais ser público, né? Se for público, o jeito que Josias era zeloso, ele até matava a pessoa que fizesse, né? Então não podia mais ter culto a Baal, não podia ter mais culto a oferecer os filhos em sacrifício para Moloque, não podia ter mais prostituição cultual, não podia mais ter nada disso publicamente, tá? Então, dentro desse contexto, onde a sociedade está ali perturbada, a gente percebia que a sociedade estava com muito medo, né? Porque a sociedade chegava lá e ficava perguntando para os sacerdotes, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem? Enquanto Jeremias falava, vai ficar tudo mal, vai ficar tudo mal, vocês vão ser castigados, vocês vão ser levados. Dentro desse contexto, os sacerdotes respondiam para as pessoas, vai ficar tudo bem, nada vai acontecer. O que Jeremias fala é mentira, né? Então a gente lembra que dentro desse contexto, tá? Os sacerdotes queriam acalmar a população, fazendo com que a população achasse que nada ia acontecer. E enquanto isso, né, Josias fez uma purificação externa. Havia uma purificação externa ali. Mas o problema era internamente, o povo não se converteu internamente. E Jeremias então começa essa pregação para uma purificação interna, para a purificação do coração daquele povo, tá? E dentro desse contexto, o povo começa a ficar com medo, porque tá tendo essa guerra lá fora, né? Então lá fora no mundo, né? Lá fora de Judá, tá tendo essa guerra entre Babilônia, Egito e a Síria. Os três estão lutando por poder ali, né? E Judá tá ali quietinho no meio daquilo, vendo o que vai acontecer. E dentro desse contexto, eles acham que tá tudo bem, que vai ficar tudo certo. E Jeremias fala, não vai ficar tudo certo. Não vai ficar tudo bem. Né? O fim de vocês já está declarado, vocês vão ser levados cativos. E então os sacerdotes falam, não, é mentira, isso não vai acontecer, tá bom? Então dentro desse contexto aí é que tá o mundo lá fora. E o povo com medo. O povo com medo, mas os sacerdotes falando para o povo ter calma que nada vai acontecer, tá? Agora em Jeremias 13 a gente segue essa sequência,
onde o livro já foi achado, o livro foi lido por Josias, Josias se converteu, Deus perdoou Josias, né? Então, por causa do arrependimento verdadeiro dele, da transformação dele, né? Da mudança de atitude de Josias, Deus o perdoou e Deus prometeu que no tempo de Josias nada de ruim ia acontecer. Então não haveria guerra, não haveria nenhum problema no tempo de Josias. Deus prometeu isso para Josias. Só depois que ele morresse, que o negócio ia piorar ali, né? E é de fato o que vai acontecer, vai ser depois que o Josias morrer, né? Então, dentro desse contexto, há uma certa segurança ali durante o tempo de vida de Josias, né? Mas durante esse período, a gente lembra que depois do livro ser achado, Josias ainda viveu 13 anos, tá? Então, durante esse período, Jeremias continua pregando. E o povo acha que nada vai acontecer. E Jeremias pregando para esse povo. Porque Josias leu a lei para esse povo e esse povo não se converteu. Então, externamente, quem olha de fora parece que é um povo super religioso. Parece que é um povo fervoroso, né? Então, eles vão todo dia para o templo, eles se reúnem nas festas santas, eles vão e fazem todas as entregas de sacrifícios definidos por lei. Eles vão e fazem a entrega do dízimo, entrega de oferta e fazem tudo o que a lei pede para fazer, tudo que a lei ordena que faça, eles fazem. Todos os rituais que devem ser feitos pela lei, eles fazem. E publicamente, né, eles jejuam, mostrando o fervor da fé deles, eles começam a jejuar, então eles começam a orar em alta voz, clamar a Deus em alta voz, e isso publicamente, para todo mundo ver. Só que Jeremias começa a denunciar que há uma grande hipocrisia nisso. Porque a verdade é que no oculto eles continuam pecando. Então, publicamente, eles estão fazendo tudo isso porque, na verdade, não tem um altar ali para Baal, porque senão eles estavam adorando para Baal. Mas como Josias proibiu, eles não adoram. Mas se tivesse, eles adorariam. Esse é o coração deles, né? Então, eles só não fazem porque não está acessível. Se tivesse acessível, eles estavam fazendo. E ainda assim, no oculto, né, quando chegam lá na casa deles, eles vão e oram a Baal. Chega na casa deles, eles vão e consultam os mortos, eles vão e cometem todas as abominações que estão na lei, né, na aliança da lei ali. Então, dentro desse contexto, Jeremias vem denunciando esse povo, a gente lembra, tá? Então, Jeremias vem denunciando esse povo, tá? Dentro desse contexto. E então Jeremias se torna inimigo dos sacerdotes. E não só inimigo dos sacerdotes, como também Jeremias se torna inimigo do povo, tá bom? Então, por quê? O que acontece? A impressão que dá quando a gente lê a Bíblia é que eles se sentem com uma falsa segurança por terem um templo. Como eles têm um templo ali, como a Arca da Aliança está ali dentro do templo, Deus prometeu que habitaria ali naquele templo, Deus escolheu esse povo, eles entendem, nós estamos seguros, nada vai acontecer com a gente. O reino norte foi levado, porque lá não tem um templo. Aqui não, aqui a gente tem um templo, então nada vai acontecer com a gente. E havia essa segurança para eles. E os sacerdotes falavam, não, vai ficar tudo bem. E agora a gente ainda está cumprindo a lei. Então agora a gente ainda está cumprindo os rituais da lei. Então é dito que a gente tem que ir tantas vezes no templo, a gente está indo tantas vezes no templo. É dito que a gente tem que dizimar, ofertar, a gente está dizimando e ofertando. É dito lá que a gente tem que sacrificar e ofertar, a gente está sacrificando e ofertando. Então os sacerdotes falam, então nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque vocês estão cumprindo a lei e vocês estão dentro da cidade santa. Então vocês estão dentro do templo. Então aqui no templo nada vai acontecer. E dentro desse contexto é que Jeremias fala, vai acontecer sim. Não fiquem se garantindo de achar que nada vai acontecer porque vocês estão dentro do templo. Não fiquem achando que nada vai acontecer porque vocês foram um dia escolhidos. Não fiquem achando isso, não, porque Deus não vai passar a mão no pecado de vocês. Vocês não se converteram, tá? Então é dentro desse contexto que a gente continua agora em Jeremias 13. Jeremias ainda falando com esse povo que não se converteu. Esse povo que ouviu a lei, não se converteu e continua pecando, tá bom? Agora em Jeremias 13, como eu disse, está no finalzinho da vida ali de Josias, né? Então Josias viveu 13 anos depois do livro ser achado. Então a gente está no finalzinho já aqui da vida de Josias.
Aí no finalzinho da vida de Josias, a gente vai ver agora no capítulo 13, a gente lembra que Jeremias começou a ser perseguido, né? Então Jeremias agora ele começa a ser perseguido pelos sacerdotes e também pelo povo, tá? Então Jeremias é um profeta que o povo quer morto. É nesse contexto, tá? Porque Jeremias fala o que eles não querem ouvir. Então Jeremias fala que Deus vai castigar eles. Jeremias fala que eles vão ser tirados daquela terra. Jeremias fala que os sacerdotes mentem. Jeremias fala que a religião ali é falida, né? Então, pro povo e para os sacerdotes, isso soa como se fosse um homem antipatriota, né? Então a impressão que dá é que ele não é a favor do país dele. É isso que quando eles ouvem, naquela época, quando se ouvia isso, um profeta falando dessa forma, eles pensavam que esse homem tá contra o país dele, tá desejando mal pro país dele, né? Nesse sentido. Então, eles achavam que um profeta que fala contra o seu país está desejando o mal, tá pedindo para que o mal aconteça com aquele país, tá? E é isso que eles pensam de Jeremias, que Jeremias está desejando o mal para aquele país. E os sacerdotes o odeiam, né? Tem aquela ira ali contra Jeremias ao ponto de querer matá-lo, porque, como eu disse na aula passada, Jeremias cresceu numa cidade sacerdotal, né? Jeremias é filho de um sacerdote, cresceu em Anatote, e é uma cidade sacerdotal. Ele cresceu com esses sacerdotes e hoje ele alega que aquela religião é falida, que a religião não funciona, não basta cumprir a lei sem ter o coração voltado para ela. É isso que Jeremias fala, né? E a religião falida é consequência do quê? De uma má administração da religião. Então, se o dever de administrar a religião é dos sacerdotes, então quem está falhando da religião ali está errada, do povo está fazendo as coisas erradas, é quem está ensinando. Então, você está ensinando errado. Se o povo que você está ensinando está fazendo errado, é porque você está ensinando errado. Então, a falha é de quem? De quem ensina. E esse é o problema. Então, indiretamente, Jeremias está apontando que a falha está vindo de quem? Dos sacerdotes, tá? Então, agora, em Jeremias 13, Jeremias vai usar uma linguagem figurativa aqui, tá? Jeremias vai usar uma linguagem metafórica para falar com o povo. Ele vai usar alguns objetos, alguns sinais que eram usados naquela época e até hoje no Oriente ainda são usados esses objetos que ele vai falar agora. Para a gente entender o que é dito no capítulo 13, a gente tem que entender a importância desses objetos para o costume do Oriente, tá? Então, agora, para a gente entender a paz, Adriano, para a gente entender o que ele está falando no capítulo 13, eu vou explicar para vocês qual é esse costume com relação a esses objetos, porque se a gente entender qual o costume com relação a esse objeto, o que significavam esses objetos para eles, a gente vai entender claramente a mensagem de Deus, tá bom? Porque vai ser uma mensagem mais figurativa agora, tá? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente então começa a estudar Jeremias capítulo 13, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, Senhor, amém. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, que o Senhor, Pai, se revele a cada um de nós, que a sua palavra seja muito clara, Pai, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, à nossa mente, que o Senhor nos torne sensíveis à tua voz, sensíveis à tua palavra, que venhamos a ser convertidos por ela, que venhamos a conhecer a verdade que nos liberta, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha saciar nossa sede, porque estamos aqui para aprender mais de ti, Senhor. Então nos ensina a teu respeito, Pai, em nome de Jesus, nos ensina os teus juízos, os teus preceitos, os teus mandamentos, porque tudo que nós queremos é andar, meu Deus, na tua ordem, andar em obediência, Pai. Então nos ajuda a ter uma compreensão real de quem tu és, uma compreensão real sobre o teu caráter, sobre os teus atributos, sobre a tua justiça, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, que a sua misericórdia seja para conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Que a tua benignidade nos alcance, que a tua benignidade nos siga todos os dias das nossas vidas, Senhor, amém. Ensina-nos a contar os nossos dias, Pai, em nome de Jesus. Alivia o nosso fardo, Senhor, e nos conduza, Pai, em mansidão, com paciência, Senhor, e que o Senhor ilumine o caminho, Pai. Porque se tivermos uma clareza a teu respeito, a respeito da tua palavra, meu Deus, se ouvirmos atentamente a tua ordem, nós não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda, mas andaremos em obediência, porque tudo que nós queremos, Senhor, é contemplar a tua face. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor.
Em nome de Jesus, nos santifique, nos purifica, Pai. Porque nós estamos muito distantes, Senhor, de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós ainda somos falhos, Senhor. Nós tentamos, Senhor, nós tentamos ser melhores, mas o bem que a gente quer praticar, a gente não consegue, Deus, e acaba fazendo mal. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa luta, Senhor, entre a carne e o espírito, que o Senhor nos fortaleça o espírito e que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, a sermos cada vez mais cheios de Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus, que não seja o meu falar, mas que Teu Espírito Santo me use, Senhor. Que o Senhor use a minha boca, que o Senhor a purifique, meu Deus. Que o Senhor me santifique para pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, que ela ultrapasse todas as barreiras e fronteiras e chegue a todos os povos em todos os cantos, Senhor, amém. Que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível, seja apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resiste e se apaixone, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Então, no capítulo 13, é falado sobre um cinto, tá? Então, no início do capítulo 13, ele vai usar algumas figuras aqui para trazer a mensagem de Deus. Gente, deixa eu só beber uma água. Amém, vai dar certo. Eu tô meio ruim, mas vai dar certo. Em Jeremias 13, no início de Jeremias 13, Jeremias fala sobre um cinto, né? E ele usa o exemplo de um cinto, tá? Se você pesquisar, ainda hoje no Oriente existe um costume de usar um cinto, tá? Tem um vídeo que eu vi há um tempo atrás, foi ano passado, acho que eu vi esse vídeo. É uma mulher lá no Oriente que ela tá casando. E quando ela casa, amarram uma fita na cintura dela. É uma fita vermelha que estava sendo amarrada na cintura dela. E ela chorava muito quando estava essa fita sendo amarrada na cintura dela. E o pai e a mãe dela se despedindo dela e ela chorava. E é sobre isso que vai ser falado agora, tá? O que acontece? No Oriente existe um costume de quando a mulher casa, é colocada uma fita na cintura dela, tá? E essa fita na cintura dela significa a união que ela vai ter com o marido dela. Então, aquele laço antigo que havia entre a família dela é cortado e agora ela passa a se dedicar ao seu marido. É aquela coisa bem clara de serem um só, sabe? E esse cinto, ele é amarrado na cintura, por quê? Lá no Oriente, eles têm um costume diferente daqui do Ocidente. Aqui no Ocidente, a gente tem a mania de falar de sentimentos usando o coração, né? Então, a gente vai falar sobre emoção, sentimentos, né? Paixão, tudo que é importante emocionalmente, a gente usa o quê? O coração para falar. No Oriente são os rins, tá? Então ele fala, os rins. Você vê que na Bíblia tem rim, né? Algumas traduções já colocam coração, mas tem algumas traduções que está escrito rim. Quando está escrito rim, o significado é esse, tá? O rim para eles é o coração que é pra gente, metaforicamente falando, tá? Então é a emoção, é isso que eles estão dizendo, a emoção, sabe? Toda a virilidade, a força, a fertilidade, né? Então eles amarram o cinto na cintura, tá? Então esse cinto tá amarrado na cintura perto da onde? Do rim. Então é como se estivesse perto do coração, entendeu? No nosso caso, é como se amarrasse um cinto aqui no nosso coração. Então o cinto tá amarrado perto do meu coração. É nesse sentido figurado. No deles, amarra perto do rim, tá? Por quê? Porque ali é o local emocional deles. Então tá dizendo que essa mulher agora tem que voltar toda a sua emoção, todo o seu sentimento, toda a sua devoção ao seu marido. Ela tem que se entregar totalmente ao seu marido. É nesse sentido que está dizendo. E não só isso, mas aqui na cintura também, nos rins, quando eles usam, né, esse termo falando na Bíblia, usa bastante sobre lombos, né, essas coisas, também se refere à fertilidade, se refere a frutos. Então significa que ela se compromete a dar frutos, entende? Então é essa linguagem que vai ser usada para com Israel. Deus amarrou um cinto na cintura de Israel. E era para Israel
se entregar totalmente a Deus. Era para Israel estar muito íntimo de Deus. Era para Israel, né, estar muito perto do coração de Deus, né? Era para Israel dar frutos para Deus. Era para Israel ser muito fértil e produzir frutos para Deus, tá? É nesse sentido que é usado esse sinal aqui, essa metáfora, tá? Então é uma linguagem muito clara para aquele povo, eles entenderiam muito facilmente o que está dizendo aqui nesse capítulo, tá bom? Existem várias figuras de linguagem, várias metáforas, vários símbolos usados na Bíblia, que quando a gente for estudar essas figuras, esses símbolos, a gente não pode estudar com o nosso costume de hoje. A gente não pode estudar de acordo com o que a gente conhece hoje. A gente tem que estudar de acordo com o conhecimento da época, de acordo com o costume da época, tá? Porque Deus, ele quer se fazer inteligível, né? Deus, ele quer se fazer entender. Ele nunca vai falar de uma forma que ele não quer que a pessoa entenda. Deus sempre quer ser entendido. Então, ele vai falar de uma maneira que você entenda, tá? Foi assim como Jonas, né? Ali Jonas no barco, Deus falou de um jeito que era para os pagãos entenderam o que Deus estava falando. Então Deus sempre quer ser entendido, tá? Então para Deus ser entendido, ele vai falar o quê? De acordo com o que você vai entender. Então ele vai falar de acordo com o costume daquela época, porque facilmente aquele povo ia entender. Ah, Deus está falando que amarrou um cinto na cintura, ah, então é isso que está querendo dizer. É muito claro, né, para aquele povo o que significava isso, tá bom? Então quando a gente for estudar algum símbolo, alguma metáfora, o importante de tudo é a gente estudar o contexto histórico, social, cultural, costume daquela época, porque a gente vai entender o que quer dizer, tá? Então agora eu vou fazer a leitura aqui e vou explicando mais detalhadamente conforme a leitura. No versículo 1, nossa, gente, eu tô com mal-estar, mazia, vai dar certo, amém. No versículo 1 diz assim: assim me disse Deus, vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os teus rins, mas não o molharás na água. Aqui é muito didático o que Deus está falando, gente. É no sentido totalmente simbólico, mas é muito claro. Ele está falando o seguinte: Jeremias, vai lá agora e compra um cinto. Pega um cinto de linho, não é qualquer cinto, é um cinto de linho. Gente, um cinto era um sinal de nobreza, tá? Então, você andar com cinto era uma honra. Então, ninguém andaria com cinto sujo, ninguém andaria com cinto podre, porque um cinto era sinal de honra. Os sacerdotes usavam cintos, para você ver como era um sinal de honra, tá? Usar cinto era um sinal de nobreza, um sinal de honra. E aqui Deus está falando, ô Jeremias, é o seguinte, vai lá e compra um cinto para você de linho. Era muita nobreza. E coloca-o sobre os teus rins. Então ele pegou esse cinto que ele comprou de linho e amarrou na cintura dele, tá bom? Nos rins dele, lembra? Perto do coração dele, ele amarrou ali. Mas ele não deveria molhar este cinto, tá? Então ele não deveria, em hipótese nenhuma, lavar o cinto, purificar o cinto, limpar o cinto, tá? Esse cinto vai representar claramente agora Israel. E a gente vai entender isso, tá? Então, numa linguagem metafórica que Deus está dizendo que esse cinto é Israel. Deus está querendo dizer o quê? Eu comprei Israel, lá do Egito, eu comprei Israel. Eu coloquei Israel nos meus rins, eu amarrei Israel na minha cintura, para Israel me trazer honra. Porque o cinto trazia honra. Quando a pessoa andava na rua com cinto, isso era um sinal de honra, né? Então, eu trouxe Israel para os meus rins. Eu amarrei Israel nos meus rins. Eu queria Israel para perto de mim. Eu queria que Israel me desse honra. Eu queria que Israel fosse íntimo de mim. Eu trouxe ele para perto de mim, para que me desse frutos. Eu queria ele ali, ó, em contato direto com os meus rins, né, com o meu coração, nesse sentido. Mas, né, não molharás na água. Isso é algo muito importante, né? Aqui, quando a gente for ler agora, a gente vai entender que é de Israel que ele está falando, tá? Mas antes da gente chegar na leitura final, eu já vou explicando para vocês. Aqui, quando ele diz, mas não molharás na água, significa Israel. Deus sempre falou, eu sou a água viva. Eu forneço água para vocês, venham até mim. Eu limparei vocês através das águas. Ele sempre deixou muito claro, né? Eu sou quem limpa vocês. Eu sou quem santifica vocês. E aqui ele está falando que esse povo não foi molhado nas águas. Então esse povo não quis se santificar.
esse povo não quis ser purificado, tá? É esse o sentido que vai ser dado aqui nesse capítulo. Então Deus usa essa linguagem para mostrar para o povo o que ele está dizendo, já que o povo não está entendendo quando Jeremias fala, então ele vai mostrar, tá? Mas pra gente é isso que significa. Então Jeremias foi lá, comprou o cinto que Deus mandou, um cinto novinho de linho, e amarrou na cintura dele, e não lavou o cinto, tá bom? Então aquele cinto significa Israel. Deus foi lá, comprou Israel, amarrou Israel na cintura para que Israel servisse para ele. Mas Israel não foi purificado. Israel estava na cintura de Deus e não foi purificado. Israel estava na cintura de Deus e não foi limpado. Então foi sujando, foi sujando, foi sujando, foi sujando, ao ponto de ficar podre. Então agora Israel já não traz mais honra para Deus. É um cinto que Deus não quer mais andar com ele. Porque é um cinto que não traz mais honra ao você andar publicamente. É esse o sentido que vai ser dado aqui a mensagem, tá, gente? Porque antigamente eles até competiam, né? Ai, eu vou pôr um cinto aqui bem bonito. Vou pôr um cinto aqui roxo, né? Porque roxo era coisa nobre, né? Vou pôr um cinto roxo, porque eu vou pôr um cinto vermelho. Então eles colocavam um cinto de linho, tá? E andavam com aquele cinto ali pela cidade. Isso era um sinal de nobreza, sinal de honra. Era muito bonito ver um cinto, né? Era um sinal de honra. Então, Deus está falando isso, que Israel era como um cinto para ele. Deus comprou Israel para usá-lo como um cinto. Então era para quê? Para Israel dar honra para Deus. Era para Deus andar por aí exibindo Israel. Porque Israel era para dar honra para Deus. Mas agora Israel está muito sujo. Israel está podre. Então Israel não está dando honra alguma para Deus. Então não serve mais para nada. Para que Deus vai andar com um cinto sujo? Para passar vergonha, né? É nesse sentido, tá, gente? Então no versículo 2 diz assim, Jeremias fala, então eu fui lá e comprei o cinto que Deus me mandou comprar. Eu fui lá e coloquei os cintos nos meus rins, amarrei o cinto na cintura. Então Deus foi e falou pra mim, quando eu amarrei o cinto na minha cintura, fiquei um tempo com o cinto na minha cintura, o cinto bonitão lá, de linho, bonitinho, eu tinha acabado de comprar, né? Mas eu não lavei o cinto, Deus não me mandou lavar, eu usei ele sem lavar. E Deus então falou pra mim, ô Jeremias, agora você vai tirar esse cinto. Agora você vai pegar esse cinto, que tá aí na sua cintura, vai levar ele lá pro Eufrates e vai esconder ele lá entre as pedras. Vai esconder lá ele entre as rochas e vai deixar ele lá. Sem lavar ele nem nada. Só tira ele da cintura e esconde ele lá. Põe ele escondido nas pedras do Eufrates. Aqui também, gente, tem uma mensagem totalmente direta para o que está acontecendo. Onde era o Eufrates? O Eufrates não é, né? Onde é o Eufrates? Na Mesopotâmia. Então, onde é Mesopotâmia? Mesopotâmia é Babilônia, né? É Arã ali, né? Ur, é aquela região toda pagã. Então, Eufrates é todo um percurso de paganismo. O que Deus está querendo dizer aqui? Claramente a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas eu já vou adiantando para vocês. O que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo que Israel foi comprado para ser um cinto para Deus se orgulhar. Israel foi comprado por Deus para ser um cinto para trazer honra para Deus. Mas Israel se perdeu. O cinto se perdeu. E onde o cinto foi parar? Entre as rochas. Entre as rochas da onde? De Eufrates. Ou seja, o rio se perdeu na Mesopotâmia. Isso é muito claro que Deus está falando. Israel se perdeu entre os pagãos. É isso que Deus está querendo dizer. Porque Eufrates é na Mesopotâmia. Mesopotâmia é dos pagãos. Então, se Deus está mandando agora Jeremias pegar aquele cinto e colocar lá entre as rochas no Eufrates, ele está querendo simbolizar que aquele cinto que representa Israel agora está escondido entre as rochas na Mesopotâmia, entre as rochas no Eufrates. Aqui, Deus está falando claramente sobre o quê? Houve uma revolução religiosa. Josias impôs uma religião a esse povo. Ninguém mais pode adorar Baal publicamente. Ninguém mais pode adorar Moloque, ninguém mais pode adorar Quemos, Aserá, ninguém mais pode publicamente. Mas no oculto eles continuam. No privado eles continuam adorando. E é isso que Deus está querendo dizer aqui. O cinto foi escondido entre as rochas. O cinto ficou escondido, tá? Ninguém tá vendo o cinto.
Tanto que Jeremias vai voltar e vai pegar o cinto e ninguém pegou o cinto. Então o cinto foi escondido de uma forma que ninguém iria ver. E é isso que Deus está dizendo. Deus está falando, olha, vocês se apresentaram para mim como se vocês fossem um cinto nobre. Vocês acham que vocês estão me trazendo honra? Vocês para mim são como um cinto podre. Vocês se escondem, vocês vêm publicamente me adorar, mas no escondido vocês estão lá na Mesopotâmia, vocês estão lá no Eufrates, no escondido. Vocês estão adorando os deuses da Mesopotâmia, os deuses da Babilônia. Vocês estão adorando ali os deuses de Ur, vocês estão adorando esses deuses, né? E a Mesopotâmia era muito forte, ali a gente lembra quando a gente estudou sobre Abraão, né? Ur ali era uma cidade comercial, né? De ídolos, né? Muito forte mesmo, de venda de ídolos, tá? E é nesse sentido que Deus está falando aqui. Deus está dizendo que esse povo, no escondido, no oculto, está adorando os deuses da Mesopotâmia. Então, eles já não servem mais como cinto de honra para Deus. E eles foram lá, né? É muito simbólico o que o Jeremias faz, que Deus manda Jeremias fazer. Né? Ele pega aquele cinto que deveria honrar a Deus e esconde ele entre as pedras lá no rio Eufrates, lá no Eufrates, né? E não foi molhado nem nada, mas ele está escondido lá no Eufrates. Então, ele foi lá e escondeu. Então, Jeremias tirou o cinto da cintura dele, um cinto novinho, bonitinho. Ele foi lá e escondeu, pôs dentro ali das rochas no Eufrates e foi embora. Depois de alguns dias, diz aqui, Deus falou, ô Jeremias, volta lá onde você escondeu o cinto agora e pega lá o cinto. Então, ele foi lá. Jeremias foi lá no Eufrates procurar onde ele tinha escondido o cinto. E o cinto ainda estava lá, onde ele havia escondido. Mas o cinto estava podre e não lhe servia mais para nada. Aí Jeremias falou, ai Deus, mas não quero mais esse cinto. Não quero nem tocar nisso. Cinto podre desse, vai me trazer honra como isso, não quero mais não. E é isso que significa. Esse cinto, na verdade, simboliza Israel, tá? Então, Israel foi comprado por Deus para trazer honra para Deus, para ter uma união com Deus, né? Para um casamento ali, onde seria um pelo outro. Israel deveria honrar a Deus, tá? No sentido da noiva, né? Ele deveria honrar a Deus, né? E não. Ele agora é uma desonra. Então, para que Deus vai vestir aquele cinto? Deus não quer mais vestir aquele cinto, porque agora é uma desonra para ele. É um cinto podre que não serve mais para nada. Peraí que tem gente tentando entrar aqui, gente. A paz do Senhor Jesus, Angélica, seja bem-vinda, amém. Então, aquele cinto já não serve mais para nada para Deus, tá? Então, agora, no versículo 8, Deus vai explicar isso que eu acabei de falar. Que, na verdade, o cinto simboliza Israel. Diz assim no versículo 8. Então, a palavra de Deus me foi dirigida, né? Jeremias fala, então Deus me explicou o que é aquilo. O que eu estava fazendo, que cinto é aquilo, o que significa aquilo. Aí, no versículo 9, diz assim disse Deus para mim. Desta maneira, destruirei o orgulho de Judá, o grande orgulho de Jerusalém. Assim como esse cinto ficou podre desse jeito e não serve mais para nada. Não traz mais honra para ninguém, é uma vergonha. Um cinto desse jeito é uma vergonha, é inútil. Quem olha vê que é inútil. Assim eu farei com Judá. Assim imagina, seja bem-vinda, Angélica. Assim eu mostrarei para Judá. Assim eu farei com Judá, que eles sejam envergonhados. E aqui no versículo 10, Deus começa a dizer por que ele vai fazer isso com esse povo. Porque esse povo é mau. Esse povo se recusa a escutar o que eu digo. Eles se recusam a me ouvir e me obedecer. Eles querem ficar seguindo os desejos do próprio coração. Eles querem ficar correndo atrás dos deuses estrangeiros para ficar servindo eles. Eles querem ficar se prostrando diante dos deuses estrangeiros, entendeu? Então, o Eufrates tem a ver com isso. Deus está querendo dizer, em vez deles ficarem lá em Jerusalém e honrarem a Deus, eles não, estão indo lá buscar, apodrecendo, indo lá buscar os deuses da Mesopotâmia. Então, aqui diz... ele será como este cinto que não serve mais para nada. Então agora Judá para mim é como este cinto e não serve mais para nada. Não me traz honra alguma. É como um cinto inútil, podre. Então aqui no versículo 11 Deus diz: porque do mesmo modo como um cinto adere aos rins de um homem, assim eu fiz aderir a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Oráculo de Deus, para que fosse meu povo, meu renome, minha honra e meu esplendor.
mas eles não me escutaram, né? Então é aquilo que eu falei. Deus está falando, assim como um cinto adere aos rins de um homem, ou seja, um cinto fica perto de onde? Dos rins do homem. Lembra que eu disse? Os rins para o Oriente é que nem o coração para a gente. Então é no sentido poético de eu falar que amarrei uma faixa no meu coração, né? Então amarrei uma faixa no meu peito, perto do meu coração. Então essa faixa está perto do meu coração. Então essa faixa, né, tá aqui perto dos meus sentimentos, né? Então essa faixa está perto de mim, ela deveria ter intimidade comigo, deveria me conhecer, né? Deveria ter uma profundidade de conhecimento mútuo e ela deveria me ser frutífera. E é assim que é considerado lá, tá? Então, aquele cinto amarrado perto dos rins de um homem, né? Ele adere ao coração do homem. Então, ele adere aos rins do homem. Então, aquele cinto está muito perto das emoções daquele homem. Aquele cinto tem uma intimidade, se torna um só, entendeu? Ele tem tanta interesse ali com aquele homem e ele tá ali para honrar aquele homem, né? Assim eu fiz com a casa de Israel. Era para eles serem isso para mim. Eu escolhi eles para serem o meu povo. Eu escolhi eles para levarem o meu nome. Eu escolhi eles para me trazerem honra e serem a minha honra. Eu escolhi eles para serem o meu esplendor. A paz, Daniel. Mas eles não me ouviram, eles não me escutaram. Aí no versículo 12 então diz, tu lhe dirás esta palavra. Agora ele vai trazer um outro cenário, tá? Onde ele vai falar sobre odres de vinho, né? Então ele vai falar sobre aquele lugar onde colocava o vinho. Então agora no versículo 12 Deus vai falar assim, Deus fala assim, ó, Jeremias, agora você vai fazer o seguinte, você vai falar assim para o povo de Judá. Assim disse Deus, o Deus de Israel. Todo odre pode ser enchido de vinho. Então, se eles te responderem, Jeremias, tirando uma da tua cara, falando, é lógico, você acha que a gente não sabe que todo odre pode ser enchido de vinho, né? Então, Deus vai ser super irônico aqui ainda. Porque o que acontece? A Bíblia diz isso, né? Todo odre pode ser enchido de vinho. Sim, todo odre pode ser enchido de vinho. Mas diz que o vinho novo deve ir para um odre melhor, né? Porque ele vai ali fermentar, né? Senão vai acabar estourando ali o odre. Mas todo odre pode ser enchido de vinho. Sim, todo odre pode ser enchido de vinho. Então, Deus fala, quando você for falar isso, esse povo que está se achando tanto, vai até agir com deboche. E vai falar, eu sei, Jeremias, ai que bobagem você está falando. Quem não sabe que todo odre pode ser enchido de vinho? Então, agora no versículo 13, Deus fala, então você vai dizer o seguinte para eles, Jeremias. Vocês são o meu odre. E eu vou encher vocês com o meu vinho. E esse vinho não é bom, gente. É o vinho da vingança de Deus. E Deus fala que vai encher cada um deles, como se enche um odre de vinho. O vinho é a justiça, né, dele. Então ele diz no versículo 13 isso. Você vai dizer o seguinte para eles, Jeremias. Assim diz Deus. Eis que eu vou encher de embriaguez todos os habitantes desta terra. Os reis que estão sentados no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Deus fala o seguinte, que vai encher tanto o odre deles, tanto que eles vão ficar como bêbados. Eles já não vão mais saber de nada. Vão andar que nem barata tonta. Não vão ter mais discernimento das coisas. Vão ficar igual bêbado, né? Que perde a noção das coisas. Eles vão ficar assim. E aqui Deus está falando, eu vou tirar o juízo dos reis. Eu vou tirar o dos sacerdotes, o dos profetas e de todo o povo de Jerusalém. Isso não é falado para Josias, mas lembra, Josias está perto de morrer. Amanhã a gente vai ver a morte de Josias. Então, realmente, vai acontecer isso já com o filho de Josias. O primeiro filho de Josias vai reinar só 3 meses. E vai ser levado prisioneiro para o Egito. Então, a gente vai ver que realmente isso vai acontecer, gente. Vai ser uma loucura, onde vai ser irmão entregando irmão, da casa de Davi, de descendente de Davi. Vai ser tio entregando sobrinho, e é assim, nesse desespero. E eles vão ser, assim... traidores, né? Então, para ficarem de bem com a Babilônia, eu entrego meu sobrinho. Para ficar de bem com o Egito, eu entrego o meu filho. É nesse nível que vai ficar realmente. E é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está falando que vai tirar o discernimento de todo mundo. Então, como eles fizeram esse povo chegar no nível que chegou, né? Os reis ali reinaram tão mal, o povo de Judá. Agora Deus vai encher o odre deles.
vai colocar tanto vinho ali que vai ser como se eles estivessem embriagados. E eles não vão ter mais discernimento de nada. E assim será sobre os reis, sobre os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Aí no versículo 14 diz: então eu os quebrarei, cada um contra o seu irmão, pais contra filhos, oráculo de Deus, sem piedade, sem pena, sem misericórdia, eu vou destruí-los. Gente, Deus falando, né? O povo pensa, ah, Deus é só amor, né? Deus é amor. Deus está falando sem piedade, sem pena e sem misericórdia. Eu não vou ter compaixão. Eu vou fazer sim, eu não vou fazer com dó, não. Eu vou fazer, vai ser na força da minha ira. Não vou ter dó deles, não. E Deus está falando, assim eu vou quebrar eles. Eu vou colocar um contra o outro. E assim vocês serão destruídos. E, gente, é o que vai acontecer. A gente vai ver que vai acontecer isso na história. Porque, assim, para agradar a Babilônia, irmão trai irmão. Eu tô falando isso da casa real. É rei. É a linhagem real. É irmão traindo irmão. É sacerdote traindo o rei. É todo mundo se traindo, né? E é bem o que está sendo dito aqui. Todo mundo se trai, tá? Ali. E considerando realmente o inimigo. Então, assim, para eles ficarem bem com a Babilônia, eles vão começar a se trair. Vai ser um entregando o outro. E é o que está dizendo assim, eu vou quebrar vocês, mas vai ser internamente. Não vai ser só a Babilônia que vai vir e vai destruir vocês, não. Vocês vão começar a quebrar de dentro. Desde dentro vocês vão começar a derrocar. E é isso que vai acontecer realmente, a gente vai ver. Depois que Josias morre, o filho dele reina por 3 vezes. Aí é levado para o Egito. Quando ele é levado para o Egito, ele fica lá no Egito até morrer. Aí o irmão dele é constituído rei por Neco, né? O faraó Neco ali é que constitui o irmão dele. E o irmão dele fica amiguinho do faraó. Então ele não tá nem aí que o irmão dele foi preso. É nesse nível mesmo, o irmão traindo irmão, e é assim que vai ficar. E Deus fala, é assim eu vou destruir vocês, sem dó nem piedade. Vocês vão quebrar desde dentro. E é essa estrutura que vai acontecer mesmo. A estrutura vai começar a quebrar de dentro, tá? Então vai começar a ter uma quebra ali dentro, onde um começa a entregar o outro para a Babilônia, eles mesmos começam a se destruir, se entregar para o inimigo, né? No versículo 15 então diz: escutai, prestai ouvidos, não sejais orgulhosos, porque Deus falou. Prestem atenção no que eu estou dizendo, vocês ainda estão orgulhosos por quê? Era um povo muito orgulhoso, né? Era um povo que dizia, não, nada vai acontecer com a gente. A gente está na cidade santa, o templo está aqui, nada vai acontecer com a gente, vai ficar tudo bem, tá tudo de boa, nada vai acontecer com a gente. E aqui Jeremias então fala, não sejam orgulhosos, prestem atenção no que Deus está falando. No versículo 16, deem glória a Deus, o Deus de vocês, antes que se escureça, antes que o mau tempo chegue. Antes que os pés de vocês alcancem o monte do crepúsculo, antes que o dia do juízo chegue, antes que o mal chegue, se voltem a Deus. Você vê que ainda havia uma chance, né? Aqui, no finalzinho do reinado de Josias, Jeremias ainda estava chamando o povo para o arrependimento. Vai chegar uma hora que o povo vai querer se arrepender e não dá mais. Aí Jeremias vai falar, não há mais palavras de arrependimento. E aqui Jeremias ainda falava, se arrependam, gente, antes que o mal chegue, antes que se escureça, se arrependam. Ainda é claro, ainda dá para se arrepender. Antes que os pés de vocês estejam ali no crepúsculo, no monte do crepúsculo, se arrependam, né? Deem glória a Deus, se voltem a Ele. Vocês contam com a luz, mas Deus vai fazer dela escuridão. Ele vai transformar a luz em sombra, né? Então vocês estão contando que tudo vai ficar bem. E é esse o problema, gente. Eles não acreditam em Jeremias. No último momento eles vão acreditar em Jeremias. No último instante a Bíblia diz que eles acreditam em Jeremias. Mas Jeremias fala, é tarde demais. O que resta vocês fazerem é se entregarem à Babilônia. E eles falam, mas você não falou, Jeremias, que tinha uma chance pra gente, que tinha arrependimento? E Jeremias fala, isso foi antes. Vocês não ouviram antes? Agora não há mais palavras de arrependimento para vocês. Agora é se entregar à Babilônia. E é isso que acontece realmente. E aqui Jeremias está falando, gente, se arrependam.
antes que seja tarde demais, porque o dia ruim virá. Vocês estão contando com luz, mas vai vir trevas. Vocês estão contando que vai ficar tudo bem, mas Deus está avisando que não vai. No versículo 17 diz assim: mas se vocês não escutarem o que Deus está dizendo, eu, Jeremias, vou chorar em segredo por causa do orgulho de vocês. Vocês são tão orgulhosos que preferem morrer a se humilhar para Deus e serem salvos. Vocês são tão orgulhosos que preferem morrer a se humilharem e viver. Chorarão abundantemente e deixarão correr lágrimas dos meus olhos, porque o rebanho de Deus é conduzido para o exílio. Uau! Havia uma chance ainda. Jeremias está falando, se vocês escutarem a voz de Deus, se voltarem a Ele, antes das trevas chegarem, ainda haverá tempo. Mas se vocês não escutarem, eu chorarei por vocês. Eu chorarei muito por vocês. Porque vocês serão, sim, conduzidos ao exílio. Vocês serão, sim, levados para a Babilônia. Mas, gente, nessa época, quando estão ouvindo isso, ninguém acredita. Ninguém tá nem aí para Jeremias. Ninguém tá dando a mínima bola para Jeremias. E Jeremias falando que eles vão ser levados para a Babilônia. Aí o povo consulta lá os sacerdotes, o povo vai consultar os profetas falsos que tem lá. Eles falam, mentira, vai dar tudo certo. Esse Jeremias, é louco. Vai ficar tudo bem. E não, quando acreditam em Jeremias é tarde demais. Aí no versículo 18, então diz assim, lembra que agora no versículo 17, qual foi o final do versículo 17? A imagem do exílio, tá? Então agora Jeremias passa por uma imagem futura. Então ele já não tá mais falando, né, para aquele rei. Não é para Josias que ele tá falando, ele tá falando pro último rei agora, tá? Então ele tá imaginando uma cena não tão futura, não tão longe. Acho que com menos de 30 anos tá aqui, tá bem pertinho, não tá tão longe não. E aqui ele tá falando o seguinte, agora o cenário que ele vai desenhar aqui no versículo 18 é o cenário do dia do exílio, tá? Então assim, ele falou sobre o quê? Que ele tá chorando porque ele está vendo, porque o povo vai ser levado para o exílio. Então agora ele vai começar a descrever o povo sendo levado para o exílio, né? Então vai que assim o povo se converte, se arrepende. Nem assim não vai dar certo. Mas é isso que ele vai começar a descrever agora, o cenário do povo sendo levado para o exílio. Então no versículo 18 ele diz assim, digam ao rei e à rainha mãe, sentai-vos bem embaixo, porque caiu da cabeça de vocês a coroa de esplendor. As cidades do Negueb estão fechadas, e não há quem possa abri-las. Todo Judá foi deportado completamente. Qual é esse rei e essa rainha mãe? É o último rei da história, tá? Então é o último rei da história para quem ele tá falando, não é agora, tá? É lá para Zedequias só. Então tem um tempinho ainda, tem uns, acho que quase 30 anos ou até menos se bobear, por aí, gente, tá? Então é para esse rei que Jeremias está falando, tá bom? Então ele tá falando que esse rei e essa rainha deverão tirar a coroa da cabeça deles, porque já não são mais reis. Já não são mais reis porque o súdito, o povo deles foi tudo levado. Eles vão ser reis sobre quem, se não há povo para eles reinarem, né? Aí está falando, tira a coroa da tua cabeça, porque não tem mais povo para você reinar. O povo inteiro foi levado. E isso é para o último rei, tá? Para Zedequias. Eu acho que até menos de 30 anos, gente. Eu esqueci de fazer o cálculo, mas é por aí, tá? Até uns 30 anos aí. Aí no versículo 19 diz isso, né? As cidades do Negueb estão fechadas e não há quem possa abri-las. Todo Judá foi deportado completamente. Não tem mais quem vocês reinarem. Aí no versículo 20 diz, levanta os olhos e vê aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado? As tuas magníficas ovelhas. Levanta os olhos agora e vê o exército que vem vindo do norte, a Babilônia. Né? Porque a Babilônia vem do norte. Então aqui está falando para levantar os olhos e o exército que está vindo do norte, a Babilônia. Onde é que está agora o rebanho que foi dado para vocês? Não existe mais. Foi levado. Cadê as suas magníficas ovelhas? Foram levadas pela Babilônia. Aqui está falando sobre a última deportação, né? O último cativeiro. A gente vai ver que são 3 cativeiros. Não é um cativeiro só.
né? Tem o primeiro cativeiro, que é onde vai Daniel, um segundo cativeiro e o terceiro é que é onde vai todo mundo, tá? Aí, e é onde o templo é destruído, onde tudo é destruído, é no terceiro. Aí no versículo 21 diz assim: que dirás quando te castigarem a ti, que os ensinaste, a esses amigos que estão à frente contra ti? Não te dominarão então dores como as de uma mulher de parto? Aqui tá falando assim, o que é que você vai falar quando eles vierem te castigar? Porque todos os teus inimigos que te rodeiam, você os ensinou a isso. Aqui fala no sentido de ironia. Deus está sendo muito irônico no sentido de falar que Judá ensinou os seus inimigos a conquistarem Judá. É esse sentido. Você mesmo se entregou. O que você vai fazer agora quando eles vierem conquistar vocês? Vocês confiaram neles. Eles não eram seus amiguinhos? Vocês viviam fazendo alianças aí com Babilônia, Egito, Assíria? Não eram seus amiguinhos? Vocês mesmos ensinaram eles a golpear vocês. Vocês mostraram para eles a sua fraqueza. Vocês ajudaram eles a derrubar vocês. E quando esse dia chegar, o que vocês vão dizer? Não há o que dizer. Vocês confiaram neles. E é verdade, a gente lembra que Ezequias lá fez acordo com a Babilônia, né? E na história do reino ali, né, de Israel, de Judá, a gente vê, né, quantas alianças que havia ali, quantas alianças eram feitas aí por esses reinos com relação às outras nações, né, as nações pagãs que eles julgavam ser fortes. E Deus sempre falava, não faça alianças, confie em mim, não faça alianças. Vocês não precisam de nenhuma nação forte, basta me ter, né? Mas eles viviam fazendo alianças. E é isso que Deus está falando aqui. Quando eles te dominarem, vocês vão sentir dores como uma mulher sentindo dor no trabalho de parto. É assim que vai ser. Aí no versículo 22 Deus diz: e se dizes em teu coração, por que me aconteceram estas coisas? Eu digo para vocês, né? Se um dia vocês me perguntarem, quando vocês estiverem passando por tudo isso, quando vocês forem lá para a Babilônia, e quando vocês virem a humilhação de vocês por estarem indo para lá da forma humilhante que vocês vão, né? Porque a gente vai ver, eles vão ser muito humilhados, gente. Eles vão ficar pelados, sabe? Vai ser bem humilhante. E aqui diz, quando vocês virem a humilhação de vocês, e vocês no coração de vocês falaram, o que foi que a gente fez para merecer isso? Aí Jeremias fala, Deus está falando desde agora. Você lembra que aqui ainda não estava no tempo, hein? Acho que está uns 30 anos aqui antes da deportação final. Mas Deus já está dizendo por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo por causa da imensidão dos pecados de vocês. Por causa da imensidão da falta de vocês, é que as suas roupas foram levantadas e os seus inimigos te violentaram. Deus fala nesse sentido, né? Como se realmente, num sentido de você imaginar realmente, né? Alguém que tem as vestes levantadas e é violentado, né? Uma sensação, uma cena até de estupro, algo assim, né? Uma violência tremenda, né? E é isso que está dizendo aqui. Eu permiti que isso acontecesse por causa da imensidão das suas faltas, ó Judá. Por causa dos seus imensos pecados contra mim. Eu permiti que você fosse humilhada dessa forma. Eu permiti que você fosse violentada dessa forma. Aí no versículo 23, Deus diz: por acaso pode um etíope mudar a cor da sua pele, né? Então, etíope, a gente lembra, né? Etíope tem como etíope da história que a gente estudou Rainha de Sabá, né? Tanto que lá na Etiópia, né, até hoje, né, tem o segmento do cristianismo lá na Etiópia, né? Tem lá o cristianismo lá. Eles entendem, né, antes mesmo de haver, né, essa romanização da igreja, né, antes mesmo da romanização da igreja, uma das primeiras igrejas que se teve foi lá na Etiópia, né? Porque existe hoje, se você pesquisa, existe uma história lá na Etiópia, né? Um costume lá que eles dizem que a rainha de Sabá teve um filho com Salomão. E esse filho voltou com a rainha de Sabá para a Etiópia, para reinar lá em Sabá, né? Na Etiópia. E Salomão amava muito esse filho. Salomão queria que esse filho reinasse, né?
E então Salomão mandou a arca para esse filho, a arca da aliança verdadeira estaria com esse filho. Então há esse costume lá na Etiópia deles dizerem, ainda hoje, se você ver, eles falam que a arca da aliança está lá. Eles dizem que a arca da aliança verdadeira está lá e que a rainha Sabá teve o filho com Salomão, tá? Então eles falam isso lá. Então você vê que lá também tem essa religião, tá? Então eles seguem, eu não lembro se tem o cristianismo lá, mas eles também seguem essa religião vinda desde Abraão, por causa desse filho que eles falam que teve a rainha de Sabá e Salomão, tá? Então eles falam até que a arca estaria lá tudo. Então você vê, né? Que tem essa história interessante que eu não sei porque eu comecei a falar. Mas aqui no versículo 23 está dizendo, né? Pode por acaso um etíope mudar a cor da sua pele, né? Um negro pode mudar a cor da pele? Não. Tudo bem que a gente conhece Michael Jackson, né? Mas Michael Jackson dizem que foi aquele caso, né? Que é uma doença que ele tinha, que ia clareando, né? Aí ele tinha como tomar um remédio para clarear de vez, né? Apesar que eu assisti um documentário esses tempos atrás na TV de uma mulher branca que ela tomou um remédio e ficou negra, né? E ela ainda falou, era naqueles negócios que faz cirurgias. Tem um canal que às vezes eu gosto de assistir, que ele faz muitas cirurgias. E tem uma mulher que ela era branca e ficou negra. E ela fala que ela tomou esse remédio e ele acentua a melanina, alguma coisa assim, né? E o médico ficou impressionado também, né, quando viu isso. Então hoje a gente sabe que existem essas coisas, né? Mas porque tem muita gente que usa a Bíblia para afrontar a Bíblia através da ciência, né? E a Bíblia, ela não é um livro científico, ela é um livro relatado aos olhos do humano que a descreve, né? Então, assim, para o humano daquela época era impossível uma pessoa mudar a cor dela. Para aquela época era impossível, né? Hoje, devido ao avanço da medicina, até é possível esses casos que eu falei, né? Mas naquela época era impossível, né? Igual, por exemplo, quando tem lá a cena lá de Josué, né? Que eu já falei para vocês, que Josué fala que o sol parou. E aí a ciência, algumas pessoas aí ficam usando esse texto da Bíblia para falar que a Bíblia é uma mentira, né? Porque na verdade o sol não para, né? Porque na verdade quem roda é a Terra, né? O sol tá aqui parado, a lua tá parada, a rotação é da Terra, né? Mas assim, a Bíblia, ela não é escrita por um olho científico, ela é escrita pelos olhos de quem tá vendo. Então, eu aqui da Terra quero descrever, para você entender o que eu tô falando, o que eu vou falar? O sol parou. Eu não vou dizer que a Terra parou de rodar, eu tô percebendo que a Terra tá rodando? Eu não tô. Então, na minha visão, para eu descrever melhor o que eu estou vendo acontecer, é segundo a minha visão, segundo o que eu tô vendo. O que eu tô vendo? Que o Sol parou. O Sol tá mais tempo aqui, o Sol tá durando mais tempo na Terra. Então, eu vou escrever que o Sol parou, né? Então, é nesse sentido, tá? E aqui é no mesmo sentido. A Bíblia não é um livro científico, né? Apesar de ter muita comprovação científica, né? Hoje se comprova cientificamente as coisas que estão, muita coisa que está escrita na Bíblia tem comprovação científica, né? Coisas ali que foram escritas lá no Pentateuco, né, por Moisés, e você vai ali conferir na ciência, na biologia e tal, e bate, né? Mas nem tudo é, né? Então, às vezes a pessoa tá querendo, não, a Bíblia diz que a Terra, né, é plana. Não, a Bíblia não é um livro científico, né? A Bíblia, ela é escrita pelos olhos de quem vê aquilo. Então, para descrever o que eu tô vendo, eu falo isso, né? E naquela época era impossível mudar a cor da pele, né? E aqui então tá dizendo, é possível por acaso um leopardo tirar suas pintas, né? Um leopardo é aquele animal cheio de pintas, né? É possível ele ir lá e tirar as pintas dele e ficar sem pinta? Não. Assim como também vocês não podem mais tirar a maldade de vocês. Vocês não podem mais praticar o bem. Porque o mal já está encruado em vocês. Não, vocês não mudam mais. Esse Deus está falando, vocês não mudam mais. Não tem mais solução para vocês, não tem mais jeito para vocês. É necessário que vocês vão. É necessário que vocês sejam castigados, porque não há mais o que fazer. Versículo 24. Eu vos dispersarei como uma palha que voa ao vento do deserto. Esta é a tua porção, a parte que te toca, que eu te dei. Oráculo de Deus. Porque você se esqueceu de mim e confiaste na mentira. O que acontece? Você lembra? Agora é uma nação religiosa, né? Entre aspas. Então, eles estão fervorosos ali indo pro templo, estão ouvindo a lei, agora voltaram a ouvir a lei, né?
Eles ficam ali jejuando, ficam ali orando, ofertando, dizimando, né? Eles ficam fazendo tudo isso. Mas, né, estão longe de Deus, estão pecando contra Deus. Então, o que eles vivem falando muito? Eles gostam muito de falar: ai, Deus é a nossa porção. Ai, aqui é a nossa herança. Deus nos deu essa terra por herança. Deus não vai tirar a gente daqui. Ah, não, Deus escolheu Jerusalém para habitar. Deus não vai permitir que Jerusalém seja levada. Não, essa é a nossa porção, essa é a nossa herança, é Ele. Ele é por nós. Aconteça o que for, faça o que façamos, Ele é por nós. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Aí Deus fala: tu quer a tua porção? Tu quer a tua herança? Então a herança que eu vou te dar é essa. A herança que eu vou te dar é essa, que vocês vão ser levados para o exílio, porque vocês não têm mais jeito não. Essa é a herança de vocês, porque vocês se esqueceram de mim e preferiram confiar na mentira. Então isso vai acontecer com vocês, porque vocês esqueceram de mim e confiaram na mentira. Então aqui no versículo 26 Deus diz: e eu mesma é que vou levantar as vestes de vocês, até o rosto de vocês. Gente, essa era a forma máxima de humilhação, tá? Então nessa época se andava com a perna coberta, né? Então, gente, nem o joelho não ficava à mostra. E Deus está falando que não vai humilhar pouco eles. Deus está falando que vai levantar o vestido deles até o rosto. Vai deixar eles completamente nus. Isso era uma vergonha muito grande. Era uma vergonha muito grande. Não se andava nem com o joelho à mostra. Quem dirá o corpo inteiro? E Deus está falando: não, eu vou expor o corpo inteiro de vocês. Na verdade, o que Deus está dizendo: eu vou humilhar vocês completamente. E não vai ser pouco, não. Vou humilhar muito. A humilhação que eu vou trazer sobre Judá vai ser muito grande. Aí no versículo 27, há um lamento e ao mesmo tempo há uma esperança tão bonitinha de Deus. Diz assim: ó, os teus adultérios e os teus gritos de prazer, tua vergonhosa prostituição. Aqui há um lamento de Deus, né? Ó, ao que levou os teus adultérios? Se adulterou tanto, se me traiu tanto com outros deuses. Ao que levou os teus gritos de prazer com esses deuses? Ao que levou a tua vergonhosa prostituição? Ah, eu bem lembro que sobre os montes, lá no campo, eu cansei de ver os teus horrores. Você se entregando a esses deuses. Você se prostituindo, ofertando nos altares desses deuses. Ai de ti, Jerusalém, que você não se purifica. Ai de vocês que não me ouvem e não se santificam. Ai de vocês que não buscam se purificar. Quanto tempo ainda? Aqui no finalzinho você vê que há uma esperança ainda, né? Deus fala: até quando vocês vão sofrer e não vão aprender? Quanto tempo ainda vai demorar para vocês entenderem o que eu digo? Quanto tempo ainda vai demorar para vocês me obedecerem e se purificarem, andarem nos meus caminhos e para parar de ficar adulterando, parar de ficar procurando outros deuses? Até quando vai ser assim? Né? É triste, né? Mas assim a gente termina a aula de hoje, amém? Tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre a morte de Josias, tá bom? A gente vai ver uma morte meio extraordinária aí, né? Porque Josias não vai ouvir Deus, né? Vai ter algo aí que vai acontecer e Josias vai se embora, né? E ele morre. E a Bíblia diz: Josias não quis consultar a Deus, né? E ele vai morrer, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém. Alguém tem alguma dúvida? Maria, Paulina, pastora Arimateia, Angélica, Ana. Amém, Maria, Deus abençoe. Um bom descanso, uma boa noite, viu? Até amanhã, com a graça de Deus, amém. Oi, pastor! Amém, amém, amém. Amém, pastor. Deus te abençoe imensamente. Obrigada, viu? Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Paulina, Angélica, Ana, vocês têm alguma dúvida? Paulina, Angélica, Ana.
Não, a Ana não tem nenhuma dúvida. A Paulina também não tem nenhuma dúvida. Amém. Angélica, Paulina, Deus abençoe, viu? Um bom descanso, uma boa noite, Deus abençoe, né? O pastor Animateia também, Deus te abençoe, pastor. Obrigada, viu? Deus abençoe imensamente, viu? Amém. Em nome de Jesus, bom descanso. Até amanhã com a graça de Deus, amém. Ana, você tem alguma dúvida, Ana? Ana, você tem alguma dúvida? Não, a Ana também não tem nenhuma dúvida. Amém, Ana, Deus te abençoe, viu? Bom descanso, uma boa noite, até amanhã com a graça de Deus, amém. Gente, eu vou esperar vocês saírem então e eu saio logo em seguida, tá bom? Amém, Deus te abençoe, amém.